E hoje, então, nós vamos praticamente encerrar circuitos elétricos. Vocês lembram que nós começamos a falar aí na eletrodinâmica, ó? Acho que é bom a gente fazer esse apanhado aqui para a gente fazer uma sequência didática adequada. Então, a gente começou a falar de corrente elétrica e eu mostrei para vocês os 4 tipos de exercícios que você pode enfrentar aí, né? Que é a ida, volta, lembra? Quando você tem uma corrente variável, um gráfico. Também quando você tem o que? As unidades. Mostrei essas questões. Falamos depois de potência elétrica. E aí, galera, a gente começou a falar a parte de circuitos elétricos. E a primeira parte que a gente falou de circuitos elétricos foi o quê? A gente desenhou aqui e mostramos que você tem uma fonte, essa fonte gera uma tensão elétrica necessária para a circulação da corrente. O primeiro elemento são os resistores, e aí a gente falou da primeira e segunda lei de Ohm, a associação de resistores também, né? Depois, a gente fez a parte de capacitância. Falta apenas fazer essa parte de capacitância. Tem alguém com o microfone aberto? Achando que eu vou te encaminhar lá, vai. Eu desativei o som de vocês, qualquer coisa vocês ativem aí, beleza? Tem alguém que falou aqui, ó, tive dificuldade na questão 11. Você poderia dar uma orientação? Dou sim. Deixa eu só fazer essa parte, aí eu volto depois, tá bom? Para a gente não interromper o raciocínio, tá bom, Bárbara? Olha só. Na parte de circuitos elétricos, falamos de resistores inicialmente. Depois, falamos de capacitância e capacitores. Então, vocês já estão preparados para resolver circuitos elétricos aí. Essa parte de indutância, ela só é cobrada em IMA ou ITA, né? Então, até aqui a gente não vai cobrar, que é o que a gente chama de domínio do tempo, domínio da frequência. Então, vocês que querem Universidade Paulista e Enem, que é o objetivo do nosso curso, pode ficarem tranquilos. Está faltando só uma partezinha aqui, que são os medidores elétricos, né? Os medidores vão ser os equipamentos que vão medir as grandezas elétricas, tá bom? Então, aí depois disso a gente vai falar de gerador e receptor, lei de Kirchhoff e encerra a eletrodinâmica. A minha intenção é encerrar esse semestre ainda, semestre que vem a gente faz magnetismo e o resto das coisas. Então, vamos lá. Episódio de hoje. Medidores elétricos. Gente, o que é um medidor? O professor é aquele que mede, né, imbecil? Lá que ser grosso. Vamos melhor, são, né? Vamos colocar são assim. São dispositivos que medem, ou seja, mensuram, né? Mensuram as grandezas elétricas. Então tá bom, professor. Como é que vai ser esse trem aí? Essa medição das grandezas elétricas, o primeiro deles, o primeiro equipamento, é o amperímetro. E ampere é a unidade de corrente. Ou seja, o amperímetro mede a corrente elétrica, né? Tá bom, professor. Mede a corrente elétrica. E aí, moçada, olha só, como é que vai ser essa medição? Como é que ele tem que ser ligado? Imaginemos nós que aqui tem um circuito elétrico, 10 volts, e aqui, ó, 10 ohms, depois 10 ohms e 10 ohms. Gente, esse circuito está em série, paralelo ou misto? Como é que é isso? Misto. Será que é misto? Há uma divisão na corrente aí? Tá em série. Não, né? Muito bem. Então, se não há Não tem, divisão não. na corrente, ó,
a corrente veio. Tchan, 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 chegou. Ou seja, a mesma corrente percorre todo o circuito. Então, o amperímetro ele vai ter que sentir essa corrente. Entendeu, Israel? Ó, sente e fala, ui, 2 amperes. Por isso que você liga ele em série. Então, olha só, você vem aqui, ó, e liga o amperímetro, o A. Então, olha só, o amperímetro deverá ser ligado em série no trecho em que se deseja a medição. Porque vamos supor, se você tem um outro circuito, que agora você tem assim, ó, essa divisão, ó, tchuf, e eu quero apenas achar essa corrente aqui, ó, nesse resistor de 5. Então, você liga em série, ou antes ou depois, tanto faz. Então, ó, A1 mede a corrente total do circuito e A2 mede apenas a corrente que vai passar aqui, ó, nesse braço, nesse ramo do circuito. Para ficar um pouquinho mais claro, eu preparei aqui, ó, uma situação para a gente ver. Eu vou compartilhar minha tela rapidamente. Estava vendo um videozinho aqui. Olha só. Eu vou interromper meu vídeo para ficar melhor. Pronto. Estão vendo a minha tela? Sim. Então tá bom, olha só. Israel, essa primeira ligação aqui, gatinho, ela é uma ligação em série. Então, para eu conseguir medir essa corrente elétrica, olha só, vai circular corrente elétrica, ó. Beleza, professor. Então, olha só, se eu colocar esse equipamento aqui, ó, que é um amperímetro que mede por indução. Não, filho, não faz notação, não, me ajuda. Deixa eu interromper aqui. Aí, olha só, 0,33 amperes. Tá, professor? Esse amperímetro é aquele amperímetro que eu conheço, é um amperímetro com garra, né? Que ele mede de forma magnética. Mas e se eu tivesse um amperímetro que não faz essa medição, que ele tem que sentir a corrente? Como é que eu faço isso? Por exemplo, está dentro da parede, tá difícil, né? Então, olha só, eu vou te explicar rapidamente, porque isso aqui é uma coisa prática que pode ser cobrado. Então, ó, o amperímetro com garras deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aí, ó, é esse bonitão aqui, ó. Ah, professor, tá pequeno. Vou pôr só as imagens aqui, ó. É esse que você passa o cabo aqui no meio, ó, e ele sente pelo efeito aqui, ó, igual essa foto aqui, ó. Pelo efeito, lembra do efeito magnético que todo condutor gera? Então, por esse efeito magnético, ele consegue medir a corrente elétrica. Professor, isso é bom? Isso é ótimo. Ah, é? Por que que é ótimo? Vou te explicar agora, peraí. Só esperar o meu amigo Google aqui tirar o pé do cupim e vamos embora. Só um minutinho, deixa eu interromper aqui rapidinho para ele andar rápido, porque senão é só amanhã. Aí. Aí, tá vendo? Ó? Passa a corrente aqui e ele acha essa corrente elétrica. Professor, se não tiver essa garra aqui, ó, aí você tem que seccionar o fio, né? Isso é ruim. Porque imagina, você quer deixar só a medição, você quer fazer naquele momento apenas a medição. E aí, ó, o fio tá, às vezes tá dentro da parede, ou dentro da parede é meio difícil, mas assim, tá exposto igual aquele lá, você seccionar o fio, você danifica ele. Então, o que que a gente faz? A gente usa esse equipamento que eu te mostrei aqui para fazer a medição. Espera aí, deixa eu arrumar aqui de novo também. Espera aí, tá? Para variar.
É mais lento que o normal. Aí, agora vai. Então, olha só. Se eu conectar... Gente, isso me mata de ódio. Quando o negócio não vai, sabe? Eu fico assim, agoniadíssimo. Aí, conectou aqui. Aí, então, você tem que seccionar o fio e colocar. Ó, vai ter corrente elétrica, você está vendo que é a mesma. Ó, 0,33, 0,33. Esse é um circuito em série. Professor, e quando eu tiver um em paralelo? Olha só que interessante. Aí, como é que pode ser cobrado isso para vocês? Se eu ligar, por exemplo, só um resistor aqui, ó, você vai ver que a corrente vai ser de 1 ampere, né? R é U sobre I. Então, ó, vai aparecer aqui 1 ampere. Agora, eu gostaria que vocês lembrassem daquela questão que caiu no Enem ano passado, falando, né? O número máximo de televisão que você pode ligar, de lâmpada que você pode ligar para a televisão ligar. Eu até fiz com vocês. Se eu conectar agora o segundo resistor aqui, a corrente total no circuito aumenta ou diminui? Quem pode me falar? Diminui. A corrente diminui? Não tenho Alguém certeza disso, não. opinou já. Alguém opinou. Mas olha só. A resistência equivalente ela é daquela forma que quanto mais na resistência em paralelo você tiver, menor a resistência equivalente. Então, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai aumentar. Aumentar. É por isso que se você ligar todos os equipamentos da sua casa, o disjuntor desarma. Por quê, professor? Porque a corrente vai ficar muito alta, né? Se você ligar chuveiro, ligar tudo de uma vez, o circuito não é preparado para isso, né? Então, a tendência é ele desarmar. Ele vai dar uma sobrecorrente aí, vai desarmar. Agora, olha só. A corrente aqui, nesse primeiro, é 3. Se eu quiser fazer a medição só desse pedaço aqui, ó, então eu teria que ligar em série. Esse cara aqui, ó, gente, ele está ligado de uma forma distante porque ele faz a captação de uma forma magnética, é só para facilitar. Mas é como se eu tivesse esse equipamento aqui de cima conectado em série. Aqui no meio, ó, se 1 ampere ficou naquele primeiro resistor, ali agora tem... Eita, ficou ruim, peraí. Aí. Agora, aqui vai ter 2. Vamos, meu filho, acorda para a vida. Aqui no meio não quer ir. Mas que maravilha. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos andar, porque senão eu não tenho tempo senão. Então, entendeu por que o amperímetro tem que ser ligado em série? Dúvida até aqui? Sim, sim, sim. Não. Tem dúvida? Alguém falando Sim. junto? Pode falar. Sim. Em questão aí, na divisão da corrente, nessa divisão da corrente, a resistência ela pode diminuir ou ou aumenta? Em questão assim, ou não altera em nada? Não, vamos voltar naquele circuito ali, né? Deixa eu voltar lá. Então, olha só. Ó, eu tinha 3 amperes aqui, ó. 3 amperes, tá vendo? Aí, como as resistências são iguais, nesse caso, a corrente vai se dividir de forma igual, né? Então, ó, vai ficar um aqui no primeiro resistor, um aqui no segundo, tá vendo? E um aqui também no terceiro. E aí, olha que interessante. Se eu tinha 3 aqui, ó, aí vem um nó, ficou um aqui embaixo. Deixa eu interromper esse aqui e ver se ajuda, porque tá muito lento, gente do céu. E aqui vai ficar 2. Ó, se eu passar aqui, você vai ver que vai ficar 2. Aí, viu? Tá, professor, acho que a sua pergunta é o seguinte. Se eu diminuir essa resistência aqui, ó,
que vai acontecer? A corrente vai ficar 2 para cá e aqui, ó, 2. Uai, professor, mas como assim? Agora brotou corrente? Não, porque como eu diminui a resistência equivalente, né, a corrente agora vai ser 4. Por quê, professor? Porque lembra que eu te falei que a resistência equivalente para resistor em paralelo é sempre menor do que o menor resistor? Antes estava 10 dividido por 3, né, 3, alguma coisa. Agora está menor ainda, né? Vai ficar 5 dividido por 2, vai estar uma resistência equivalente de 2,5. Respondi sua pergunta? Certo. Entendi. Então tá bom. Então, deixa eu fazer assim para ver se fica mais rápido. Então, olha só. O amperímetro é ligado em série. Só que, gente, o amperímetro, por melhor que ele seja, ele vai ter aí a sua resistência também. Ele tem uma certa resistência, né? Todo condutor tem uma certa resistência. Então, para melhorar isso, né, a gente tenta colocar a resistência o mais baixo possível. Então, olha só. Idealmente, a resistência interna do amperímetro é 0. Existe resistência 0 na prática, galera? Não, né? Mas, idealmente, a gente considera 0. Então, o primeiro equipamento é esse, é o amperímetro. O segundo é o voltímetro, que, como o nome fala, mede o quê? A diferença de potencial. Então, olha só. Mede detalhe. Por mais que seja voltímetro, você pensa assim, então ele mede o potencial. Não. Ele mede a diferença de potencial. O potencial naquele ponto, você não consegue medir com ele, tá? Então, ó, mede a diferença de potencial elétrico. Também conhecida como DDP ou tensão elétrica, né? Então, como é que vai ser isso, gente? Ó, vamos imaginar que eu tenha esse circuito aqui. Ó, a gente tem aqui, ó, 10 volts. Vou supor aqui 10 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms, 6 ohms. Professor, você me ensinou como é que calcula isso. Pois é, mas vai ter exercício que vai falar o seguinte para você, ó. Qual que é a tensão elétrica percebida por esse voltímetro aqui, ó? V1. E ele deve ser ligado em paralelo justamente porque se ele mede diferença de potencial, então ele tem que ser ligado em 2 pontos. Então ele liga aqui em um certo ponto e esse vê. Ó, a diferença de potencial entre esses 2 pontos é de tantos volts. Tá, professor? E se eu quiser fazer aqui, ó, desse primeiro caso, desse de 5, então você vai ligar um voltímetro V2 aqui. Então, ó, o voltímetro deverá ser ligado em paralelo ao trecho do circuito que você deseja medir. E aí, galera? Vou tentar de novo aqui. Eu espero que esteja assim, que essa explanação não esteja chata. Eu fico assim meio nervoso porque eu não gostaria que a gente perdesse esse assim nada de tempo, né? E às vezes o software dá uma embasbacada aqui, infelizmente, né? Gente, olha só. Vocês lembram que na ligação em série, cada resistor provoca uma queda de tensão?
Então, como é que eu vou saber essa queda de tensão? Eu vou ligar em paralelo, olha só. Eu conecto uma perninha aqui do antes e uma perninha depois. Olha como é que a gente faz, ó. Aí ele vai dar a tensão só entre esses dois pontos. Não deu ainda porque não chegou, mas aí, pronto. Ó, tá menos 3,3 é porque tá ao contrário. Teria que ser o vermelho do lado de lá, mas não dá nada não. Então, olha só. Entre esses dois pontos, a tensão é de 3. Professor, e se eu fizer aqui, ó, na saída da fonte e vim percorrendo o circuito igual você ensinou? Ó, antes do primeiro resistor era 10, né? Ó, tá mostrando, ó, 10. Ah, depois que passou esse resistor, ele consumiu 3 volts. Aí por isso que a tensão é 6,6, né? É. Esse aqui vai consumir mais 3,3. Então, ó, vai sobrar só 3,3. E depois do último resistor sobrou 0. Ah, professor, mas então faz o seguinte, e agora? Vamos ver se paralelo é daquele jeito que você falou mesmo, que mantém a tensão, ó. Você falou, quero ver então. Ó, eu vou conectar, estão os 3 em paralelo. Qual que vai ser a tensão que vai ter que aparecer aqui? 10, né? Que é a mesma da fonte. Vamos ver se vai dar isso? E aí, professor, não apareceu foi nada. É porque está desconectado. Ah. E, professor, e se eu aumentar essa resistência aqui, ó? Colocar uma resistência muito alta, a tensão não muda, o que vai mudar é a corrente. Tá vendo que a corrente está bem devagarzinho agora? Mas, professor, eu coloquei o maior resistor ainda, está passando a corrente bem alta, enquanto aqui está bem baixinho. Por quê? Porque isso é uma ligação em paralelo. A resistência equivalente é menor do que o menor resistor. Se eu tiver 2 resistores aqui, ó, muito grandes, mais um muito pequeno, ainda assim vai passar uma corrente grande. Tanto que aqui, ó, no resistor mesmo, está passando uma corrente bem baixinha, né? Mas no circuito ainda tem uma resistência alta, ou uma resistência equivalente baixa, né? Agora, se eu aumentar todas elas, aí sim vai ficar parecendo que está paradinho. Então, olha só, o voltímetro ele mede a tensão de um ponto e de outro, então ele mede a diferença de potencial. Dúvida até aqui? Não. Beleza. Então, idealmente, gente, olha só. Pensa comigo. Se eu abrir o circuito, né, para se medir a tensão aqui, ó, o que vai acontecer com parte da corrente elétrica? Ela vai querer vir para cá, não vai? E aí eu vou atrapalhar o circuito, né? Porque olha só, o negócio estava funcionando desse jeito. Se eu colocar um elemento externo para medir e atrapalhar, isso é bom? Não, mesma coisa aqui. Por que a resistência é 0? Por quê? Porque senão ele provocaria uma queda de tensão. E a corrente ia diminuir, né? Que é uma resistência em série. Então, se eu vou medir 10, e aí o amperímetro faz com que a corrente seja 8, porque ele tem uma resistência alta, adiantou? Não, né? Mudou o valor da medição, então isso não é confiável. Por isso que a resistência interna tem que ser a menor possível e a gente considera 0. Tá, professor? Então, idealmente, se eu tiver uma resistência grandona aqui, não vai passar corrente, né? É. Por isso que, idealmente, a resistência interna do voltímetro vai ser infinita. Dúvida até aqui, gente? Vocês estão muito caladinhos hoje, fala comigo. Tá de boa? Sim. Então, aí, gente, tem alguns equipamentos aqui também, ó, que são quem? O ohmímetro. O ohmímetro, como a gente vê pelo nome, mede quem? Mede a resistência elétrica. E você tem também o tal de watímetro. Watímetro, watt é a unidade de potência. Então, mede a potência
elétrica. Beleza. E agora, professor, e como é que funciona esse ohmímetro, esse watímetro? Gente, o ohmímetro e o watímetro nada mais é do que junto um amperímetro e um voltímetro. Porque se eu tiver a corrente e a tensão, o ohmímetro vai fazer essa conta aqui para você, ó. R é U sobre I, a divisão. E o watímetro? O watímetro vai fazer a fórmula da potência, vai multiplicar os dois valores. E aí a gente chega nesse equipamento aqui, ó, que é o voltímetro. Ou melhor, o multímetro, que é esse aqui, ó. Multímetro, você seleciona o que você quer medir, se é corrente, se é tensão. E aí você tem, é igual aquele que eu te mostrei, com garras, né? Ou você tem também essa versão aqui sem as garrinhas. Para tentar mostrar para vocês uma coisa, olha só. Nós temos aí 10 minutinhos. Agora eu vou fazer exercício, mas antes disso eu quero mostrar uma coisa prática. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, mas antes disso, vou pegar um banco ali, vai fazer. Bem que aqui eu acho que vai dar. Tem que estar bagunçado, né? Vou mostrar minha bagunça, não precisa não. Tem uma cadeira. Ó. Tá vendo essa extensão que eu acabei de colocar aí? Vou dar um zoom, vou aproximar para vocês, para a gente fazer um experimento. Aí, tá em um zoom. Aí, vou deixar aqui assim. Ó. Não vai explodir aí, não. Não, vou não, gatinho. Ó, eu vou colocar aqui, ó, na escala de 600. Aí, gente, esse negócio a gente chama de fundo de escala. O fundo de escala nada mais é que até o valor que ele consegue medir. Por quê, professor? Porque aqui dentro tem um equipamento que chama-se galvanômetro, que é uma associação de resistores. E aí a gente vai fazer essa medição, olha só. Gente, a tensão entre fase e neutro. Lembra que eu falei para vocês, ó, o da direita é um fase. Vocês estão vendo os furinhos aí? São dois só, né? Então, ó, fase, não deu diferença de potencial. E agora? 224, 25, 26, vocês estão vendo? Está mudando? Essa é a tensão entre fase e neutro. Professor, por que você não colocou no mesmo? É porque, para não dar problema de visualização, eu coloquei no mais de baixo. Mas tanto faz, tanto fez. Professor, e se eu pegar entre fase e fase, dá problema? Não dá. E tem que dar o quê? 0 volts, né? Porque os dois estão conectados no fase. Então, essa é a medição de tensão elétrica, o voltímetro, é assim que ele funciona. E aí, professor, se você quiser conectar aí você pode medir resistência e tudo mais? Tem tudo aqui, tá? Então, esse aparelho é um multímetro que faz essas medições, só que nada mais é do que embutido, né? Um amperímetro. E aí, olha que interessante, para você fazer a medição de corrente, aí você tem que fazer uma ligação em série. Você tira esse aqui, ó, e coloca aqui, ó, nesse que ele vai ligar em série. Beleza? Então, mostrando para vocês aí um experimentozinho, né? Para a gente poder fixar. Vamos fazer exercício agora, tá? Vou tirar o zoom aqui. Gente, precisa aí de um minutinho para copiar ou eu posso seguir? Prossiga. Então tá bom. Então, olha só. Essa listinha aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou mandar ela hoje para o Célio, tá? Para ele compartilhar com vocês. Mas eu quero que vocês deem uma olhada aqui, ó, nessa questão 1. E aí eu queria que vocês tentassem fazer de fato. Falar para mim qual que é a conexão, né, que está correta. Ó, tem uma atividade experimental, um estudante dispõe de um voltímetro V e um amperímetro A.
Uma lâmpada de potência desconhecida é ligada a uma fonte de tensão, estabelecendo um circuito acrescido de tais medidores. A alternativa correta que mostra a conexão desse circuito, né, que permite achar o valor da potência da lâmpada é... Qual vocês acham que é a correta aí? B. Alguém falou a B, deixa eu ver aqui no chat se alguém já falou comigo. Ó, alguém falou também aqui a letra A. A Bárbara falou comigo a letra A. Mais alguém tem algum palpite? Não? Posso fazer? Pode, professor. Então, olha só. Então, olha só. O amperímetro, nós vimos que ele tem que ter uma resistência praticamente nula, né? Pequena. Então, ele tem que ser ligado em série. Aonde que ele está ligado em série? Aqui na letra A. E o voltímetro está ligado em paralelo, né? Então, olha só, se a resistência dele é infinita, a corrente vai vir e vai descer. Tá bom. Na letra B, por que não pode ser a letra B, Mateuzinho? Porque aqui a resistência é infinita, então não vai passar corrente aqui, ó. Ela vai passar toda no amperímetro. E justamente como a resistência do amperímetro é muito pequena, isso aqui vai ser o que a gente chama de curto-circuito. Se for para eu te mostrar ali no nosso amigo circuito elétrico, olha só, como é que vai ser isso? Eu vou interromper aqui, espera aí. Limpar todos. Aí. Como é que seria esse curto-circuito? Seria um negócio assim, ó. Eu pegar aqui e ligar aqui. Porque olha só, o que vai acontecer? A corrente é muito alta, vai dar fogo. Olha o valor da corrente que vai passar lá. Porque a resistência é muito pequena. Aqui a resistência é muito alta, não vai passar corrente elétrica. E nesse ponto aqui é o que está acontecendo, o que a gente chama de curto-circuito. Que pode causar o quê? Velórios. Ah, tá. E a letra C, teacher, por que não pode ser? Porque eu tenho um voltímetro, né, ligado em série com amperímetro. Então, aí não vai medir a corrente, vai medir só a tensão, né? E não pode ser a letra D, porque também eu estou os dois em série. Isso eu tenho que achar a corrente que passa na lâmpada. Portanto, resposta correta, letra A. Beleza? Sim, Cibele, o vetor, o amperímetro, o amperímetro tem sempre que estar ligado em série com o trecho que eu quero medir. Igual aqui, ó, ele está ligado em série com o voltímetro. Só que eu não quero medir a corrente que passa aqui, porque eu sei que é zero. Eu quero medir a corrente que passa na lâmpada. Por isso que tem que ser esse caso aqui, a letra A. Beleza? Até aqui fomos? Então, olha só. Eu estou devendo uma questãozinha para a Bárbara. E aí, Bárbara, na próxima aula eu já começo fazendo ela de capacitância. E na próxima aula eu faço também a parte aí de ponte de Wheatstone, que é muito bacana para a gente fazer. Com relação aos medidores, amperímetro, voltímetro, alguma dúvida aqui? O ohmímetro, vatímetro. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí pela chatice que é esse circuito aqui, que fica demorando. E aí eu fico irritado. Não. Cai o nível da aula, né? Porque eu fico irritado. Mas espero que vocês tenham gostado. Preparei com muito carinho para vocês. Não gostei, adorei. Então, beleza, então. Beijo, um abraço e até mais. Vou interromper aqui. Já copiaram? Posso interromper a aula? Pode. Tem um minutinho só. Então, tchau, tchau. Beijo, beijo. Mas lembrando que a gravação vai estar disponível, tá? Está sendo gravada a aula. Tchau, tchau.